Olá, a paz do Senhor. Nós estamos hoje no programa Mulher Cristã com a presença da irmã Linalva Santos, que é da Paraíba, João Pessoa. Ela dirige o círculo de oração lá e com certeza, gente, tem muita coisa da parte do Senhor que ela vai contar para nós hoje. Não é, irmã Linalva? A paz do Senhor. A paz do Senhor, querida. Desde já, muito obrigada, porque vim de João Pessoa, mulher trazendo a presença do Senhor aqui para a Mulher Cristã. Obrigada pela sua presença. Amém, amém, amém. Irmã Linalva, a senhora dirige o círculo, é presidente do círculo de oração lá, né? Diretora-geral do Círculo de Orações, tanto da capital quanto de todo o estado. É muita mulher para coordenar, né? Para dirigir, né? Com certeza. Quantos círculos de oração mais ou menos tem só na capital? Nós temos círculo de orações só na capital, nós temos aqui o número de 126 círculos de orações. 126. E nossos círculos de orações, eles estão assim, nós temos setores, temos 17 setores em toda a capital. E em cada setor desse nós temos uma quantidade X de congregações. E em cada setor nós temos também uma equipe de coordenadoras de setores. É muita mulher orando. Muita mulher orando. Glória a Deus. Todos os meses, na primeira segunda-feira do mês, nós temos no Templo Central, na Igreja Matriz, em João Pessoa, nós temos uma reunião específica com todas as irmãs que fazem parte do ciclo da oração. E na primeira quarta-feira, logo após esta reunião, que esta reunião é assim, nós fazemos com a presença do Ministério da Igreja, o pastor da Igreja, o pastor nosso pastor presidente, que é o pastor José Carlos de Lima. E durante a reunião ele também tem a participação, ele traz para toda a reunião uma palavra com muita unção e coordenamos também alguns avisos do mês e na primeira quarta-feira do mês nós temos reuniões com as nossas coordenadoras de setores, onde elas trazem para nós alguma problemática, aquilo que elas não têm condições de resolver, ela traz para nós, a gente resolve. E durante o ano nós temos um trabalho assim de aniversário durante o ano deste ciclo de orações, mas quando foi setorizado, então agora nós temos 17 congressos, porque são os congressos de setores. 17 congressos durante o ano? Congressos, cada um, os setores funcionam o seu congresso, tanto de adulto quanto também de mocidade e de criança. É muita festa. É muito trabalho, muito trabalho. Agora só que isso acontece numa harmonia, entendeu? Tem aquelas datas já tudo certinho, não existe choque de horário, não existe nada, porque estes congressos estão exatamente, eles vieram para o lugar dos aniversários, que todos os anos, todas as congregações que funcionam o ciclo de orações, elas tinham prazer de fazer os seus aniversários individuais. Mas aí veio a ideia, por que não juntar em cada setor, ao invés de ser a quantidade X de aniversários, a gente juntar para fazer um congresso. Certo. E a ideia deu certo e pela misericórdia de Deus está funcionando em plena harmonia. Tanto de adulto, quanto de jovens, quanto de crianças. De crianças. Que por sinal nós estamos até com a nossa coordenadora, a irmã Vera Cavalcante, que é uma pessoa assim, de muita capacidade, que vem administrando esse trabalho com muita ênfase e graças a Deus está tudo bem. Bem organizado, bem né? Organizado, então, não há nenhum muito choque. Muito organizado. E temos também quem trabalha conosco também, a esposa do pastor presidente, que é a nossa amada irmã Carmen Lúcia, e ela é a presidente uma das esposas de obreiro do Nordeste, porque o nosso pastor José Carlos também, ele é o presidente, né, agora da Umadene,
que é a União de Pastores de Ministros do Nordeste. E o nosso pastor José Carlos, que é o nosso presidente, ele também é presidente da UMADENE, e a esposa dele está conosco. E ela é a presidenta das esposas. É a primeira, né? Aí é sempre bem organizado também, né? Então tudo não há... muito bem organizado, nenhum trabalho, é assim, cada um no seu departamento, mas funciona em plena harmonia. A senhora mora em Campina Grande? Não, eu moro em João Pessoa. João Pessoa. João Pessoa. Mas a senhora é de Recife? Já fui na minha infância, mas a minha João Pessoa, hoje eu considero a Paraíba também como meu estado, né? Porque desde a infância, desde a minha idade infantil, aos 5 anos de idade, que fomos morar em João Pessoa e estamos de lá naturalmente. Agora já é natural de lá, né? É verdade, querida. Por exemplo, nesse período todo, como é que a senhora divide o tempo da senhora? Porque com tantos os círculos de oração, reunião de oração, a senhora praticamente nem para em casa, né? Porque cada dia deve ser... Nós tínhamos, era muito mais difícil quando nós tínhamos os aniversários individuais, mas agora, como foi setorizado e passou a ser congresso por setor, então durante o mês nós temos aproximadamente, depende da agenda, temos 3 congressos, às vezes temos 2 congressos de senhoras nos setores, aí tudo ficou bem melhor, bem melhor, bem melhor. E de mocidade nós temos também a mesma quantidade de congressos, mas nós temos também aquela equipe de irmãs que trabalha conosco. E geralmente, quando não é possível a gente estar presente, assim, fisicamente, pessoalmente, a gente ordena as equipes que vão para dar o apoio, né? Para manter a segurança. E assim, é difícil coordenar essa quantidade toda de irmãs? Não, não é tão difícil. Para a gente dizer que também não é fácil. Mas a questão é que nós trabalhamos no Ministério da Oração e nós priorizamos a oração, ensinamento, e temos os ensinamentos da palavra, e a base de tudo é a oração. Por exemplo, cada congresso que é realizado é uma preparação de 3 meses antes. Quer dizer, a equipe da coordenação daquele setor, elas se programam e são 3 meses de preparação. E eu sempre falo para elas, e elas obedecem. Faça a campanha de oração durante 3 meses, e aí vocês agora desenvolvem a programação que vocês querem que aconteça no dia do congresso, os hinos. Existe um grande conjunto de Filhas de Sião, que reúne todas as irmãs do setor. Elas passam esses 3 meses ensaiando, se preparando, entendeu? Certo. Aí naquela preparação, pronto, é assim que funciona. Aí no dia está tudo preparado, tudo pronto. E as coordenadoras, elas são muito unidas, graças a Deus, trabalham em harmonia. Temos as de setores e as de oração, elas entram em harmonia e se programam e preparam a sua programação, e no fim está tudo lindo, maravilhoso e abençoado. Glória a Deus. Glória a Deus por isso. Irmã Linalva, nós vamos fazer uma pequena paradinha e a gente volta já para continuarmos a nossa conversa. Não, certo. Tá certo? Certo. E você me aguarda também 1 segundo só, eu volto num instante. 33 graus de decepção. A maçonaria exposta em sua essência. Muitos personagens da história mundial fizeram parte desta sociedade secreta, mas pouco se sabe sobre seus rituais. Se surpreenda com o testemunho de um ex-maçom que ascendeu até o grau 33, o patamar mais elevado da maçonaria. Uma obra necessária aos estudiosos e curiosos do tema. Adquira agora mesmo pelo nosso site cpad.com.br ou pelo 0800 021 7373. 33 graus de decepção. Um produto com a qualidade CPAD. Todos os dias tomamos decisões. Decida ser a mulher que Deus planejou. Leia as 10 melhores decisões que a mulher deve tomar e encontre o seu lugar no plano de Deus. Um produto com a qualidade CPAD.
De volta com o nosso programa Mulher Cristã, nós estamos conversando com a irmã Linalva de João Pessoa. Irmã Linalva, a senhora, pela caminhada cristã que a senhora tem, em algum momento a senhora pensou em desistir? No momento de luta, no momento de dor? Bom, esses pensamentos nas limitações humanas, como servas de Deus, tem uns momentos, né, que a gente dos desafios. Mas aí, quando a gente lembra, vem a lembrança assim, não, meu Deus, quem me chamou, quem me colocou foi o Senhor. Eu tenho convicção da minha chamada. Aí vem a consolação, né? Aí vem o Espírito Santo lá e, assim, traz para nós, assim, aquela força, aquela graça, e a gente vai caminhando, né? Se a gente for dizer que a gente nunca passou por situações de ter momentos assim, da gente ter vontade de desistir, eu creio que quase todo mundo, eu ainda não conhecia ainda ninguém forte que se sinta tão autossuficiente para não passar por um momento de ter desejo de desistir. Não, mas nós assim, quando o Senhor nos chama, porque a minha chamada para essa obra não foi assim de imediato, foi um trabalhar desde a minha juventude, né, que o Senhor sempre assim, aqui e ali, falava alguma coisa, eu ia guardando, eu segui aquele exemplo de Maria, mãe de Jesus, que na promessa ia ouvindo alguma coisa e guardando, ouvindo alguma coisa e guardando. E no tempo certo o Senhor cumpriu, mas isso levou um tempo bem longo para acontecer, essa promessa na minha vida. Eu já estava assim, passei mais de 30 anos para se cumprir. E eu não tinha pressa, eu descansei no Senhor, até porque eu não me via assim, naquele nível para assumir tamanha responsabilidade. E isso foi um processo que foi acontecendo, até chegar o tempo determinado que Deus escolheu. Aí quando chega um momento que Deus assim determina, aí a gente enfrenta, aí a gente já vai o ponto mais positivo é a convicção. Se você não tiver convicção da sua chamada, você não tem coragem de assumir, de se propor ao chamado, de forma nenhuma. Nós só estamos porque nós temos a convicção do chamado do Senhor, o propósito dele na nossa vida. Aí a gente vai, é a vitória, né? Porque na hora do desânimo aí vem, olha, a gente lembra, vai orar e vem a lembrança, olha, cuidado, você tem um chamado. Como que a senhora divide o tempo da senhora? Casa, ministério, família? Pela grande misericórdia de Deus, nós temos uma família, meu esposo é muito compreensivo. E ele é muito temente a Deus também, toda a família. Aí eles se respeitam. E antes mesmo de chegar o tempo de eu assumir o meu chamado, Deus trabalhou de forma tão especial na minha vida que Ele me presenteou com uma pessoa, com uma menina que foi para minha companhia, que eu orei a Deus. Eu vivia assim, meus filhos ainda estavam na idade ainda de criança, e lá em casa, assim, às vezes as pessoas que iam trabalhar, as secretárias, elas não tinham muita paciência, passavam uma semana, saía, e um dia eu fiz uma oração ao Senhor, e fiz um voto ao Senhor. Eu digo, Jesus, se Tu me deres uma pessoa para minha companhia, para me ajudar na tarefa de casa dos meus filhos, eu faço um voto a Ti, que toda semana eu tiro um dia para estar no círculo da oração. Foi. E eu fiz esse voto, com uma semana depois, essa pessoa chegou na minha casa. Chegou na minha casa e quando chegou, nós começamos a cumprir com o voto e ela permanece até hoje.
Minhas crianças ainda eram tudo criança e elas permanecem até hoje. Olha que as coisas de Deus são tremendas. São tremendas. Já vai fazer já aproximadamente 40 anos que ela está na minha companhia. E vive em plena harmonia, como se tivesse chegado hoje. Porque as coisas que Deus faz, elas permanecem. Nessa caminhada da senhora cristã, a senhora deve ter muitos testemunhos com Deus. Muitos mesmo, né? A senhora é uma pessoa muito quebrantada, né? E eu queria que a senhora contasse um. Querida, eu posso contar assim, um testemunho de uma experiência que foi na vida do meu esposo, na vida financeira dele, né? Porque meu esposo, assim, ele toda a vida foi autônomo. E quem é autônomo passa por altos e baixos, muitos altos e baixos. E às vezes houve um período na nossa vida que nós passamos assim, uma fase praticamente quebrado. E ele pensou até em deixar João Pessoa. E ainda fizemos cálculos, fizemos ainda um giro ainda no Brasil. Fomos a Roraima e ele foi com aquele pensamento. E naquele pensamento Deus abriu as portas, ele desejou ir. E na época nós não tínhamos condições financeiras. Ele assim se comunicou com um colega que ele morava em Roraima na época. E aquele colega, ele estava assim, disse assim: Nivaldo, venha passar uns dias aqui com a gente e tudo. E meu esposo desejou porque ele tinha vontade de sair de João Pessoa, a gente mudar de estado. E quando assim sucedeu, fazia poucos dias que tinha fluído uma porta de um negócio lá em João Pessoa, que meu esposo não tinha nem muita experiência, mas ele conhecia uma pessoa que tinha, os dois combinaram para começar a trabalhar. E a gente estava precisando de condições e de um transporte, de um carro. E esse colega dele que morava lá em Roraima na época, quando ele tomou conhecimento, ele foi e tinha uma caminhonete à disposição e disse: venha aqui, eu vendo a caminhonete a você, para você pagar como você puder. Mas faltavam as condições para a gente, as passagens para a gente ir para Roraima. Mas Deus abriu as portas, usou alguém que deu. E ele disse: eu só vou ser levado na uva comigo, e me levou também. Minha filha, Deus fez um milagre tão grande através desse negócio. Muito forte. E quando nós fomos e retornamos, meu esposo sempre lutou com transporte, com ônibus. E quando nós retornamos de Roraima, meu esposo passou um tempo transportando os funcionários de uma fábrica lá em João Pessoa, da Vila Romana. E depois ele tinha se desfeito daquele negócio e tal e tal. E durante o período que ele passou transportando o pessoal, ele se dava muito bem com todos, com o gerente da fábrica, com tudo. E quando nós voltamos, chegamos aqui lá em João Pessoa, com a nossa caminhonete, já para iniciar outro trabalho. O gerente da Vila Romana da época já tinha ido na minha casa procurar o meu esposo, porque disse: Nivaldo, ninguém melhor. Quem estava transportando na época, o pessoal da empresa foi uma empresa que já tinha determinado o tempo. Só vamos rodar até o dia 31 de dezembro, e a partir de janeiro você já não é mais comigo. O gerente foi em busca do meu esposo, porque gostava demais da prestação do serviço dele, porque durante o período que ele passou lá transportando, alguns anos, nunca deu problema. Aí o gerente foi procurar meu esposo e disse: olha, Nivaldo, o dono da Vila Romana, ele mora em São Paulo, mas ele vem aqui em João Pessoa receber o título de cidadão que vão dar para ele através da Assembleia Legislativa. E eu vou apresentar você a ele. E se ele se agradar de você, com certeza, ele pode assim facilitar a compra de ônibus para você fazer o transporte do pessoal. Minha filha, pense no milagre.
E isso aconteceu dentro da mesma semana que nós chegamos da viagem de Roraima. Quando foi no outro dia, o gerente foi e meu esposo teve contato com ele, ele disse assim, olha, a entrega do título de cidadão vai ser amanhã, na Assembleia Legislativa, você vai assistir, depois você vai para assistir também o momento da recepção que vai ser no Hotel Tambaú, você vai para lá e eu vou lhe apresentar a ele. Quando aconteceu isso, minha filha, eu estou resumindo bem o testemunho. À noite nós estávamos lá no momento da recepção, quando o dono da Vila Romana, Dr. Ladislau Brecht, conheceu meu esposo, ele abraçou meu esposo e disse, amanhã você vai lá para o escritório da Vila Romana, que a gente precisa de conversar essa questão do transporte. Meu esposo foi, chegou em casa, a gente foi, no outro dia ele foi, digo, vá meu filho, Deus proverá todas as coisas. Porque na época nós já estávamos decididos, se as portas não se abrir aqui, a gente vai embora daqui, vamos vender o que tem e vamos embora. Minha filha, no outro dia, quando meu esposo foi lá conversar com ele, estava precisando de 11 ônibus para transportar o pessoal da Ibrava, porque eles transportavam para assim, a capital da Paraíba e vários setores diferentes, eram 11 ônibus que precisavam. Aí o doutor Ladislau Brecht disse, Nivaldo, o que é que está faltando para você ir para São Paulo? Eu compro esses ônibus em São Paulo, você traz para aqui e você vai ficar administrando. Olha o milagre. Glória a Deus. Olha o milagre. E aconteceu. Ele foi para São Paulo. Ele foi para São Paulo na companhia de um cunhado dele que trabalhava com ele, quando ele possuía ônibus. E ele foi. E quando ele chegou lá em São Paulo, ele foi se hospedar na igreja do pastor presidente lá de São Paulo. Ele ficou, José Wellington, e lá um irmão se propôs a ficar andando com ele nas empresas. E ele começou a caminhada naquelas empresas. E quando foi assim, fazia quase uma semana que ele já estava lá fazendo a pesquisa, ele telefonou um dia para mim e disse assim, Nalva, parece que as portas estão fechadas. E se as portas não se abrirem amanhã, eu vou retornar para João Pessoa. Aí eu disse, meu filho, tenha paciência, vamos orar mais um pouco. Hoje, nessa noite nós vamos orar. Quando foi no outro dia que ele foi, saiu, ele bateu na porta lá de uma empresa e o cidadão daquela empresa, o proprietário, disse, seu Nivaldo, nós fizemos uma compra de uma frota de ônibus novos e estamos aqui com 11 ônibus à disposição para vender. Na mesma hora, o meu esposo telefonou para o doutor Ladislau Brecht. Ele disse, veja quanto é, está fechado o negócio. Eu vou para ir agora mesmo para a empresa para pagar e você vai levar os ônibus para Paraíba. Para agora, isso já era já no final já estávamos já no mês de dezembro, que nós chegamos de Roraima no mês de outubro, tudo aconteceu dentro de 12 meses, aconteceu isso. E quando o doutor Ladislau Brecht foi, pagou à vista os ônibus e disse, Nivaldo, leve para João Pessoa, porque no dia 1º de janeiro você vai começar a transportar, você vai ser responsável para administrar. Meu esposo enfrentou, abraçou a causa, trouxe aqueles 11 ônibus, pense todos da mesma cor. Da mesma cor. Na época era marrom, era cor de leite com cenoura. Quando chegou em João Pessoa, recebeu um apelido de cenourão, os ônibus, eram os cenourão. E quando meu esposo saiu de São Paulo com aquela frota de ônibus, o cunhado dele foi guiando primeiro e meu esposo foi no final acompanhando aqueles ônibus. Mas minha filha, quando esses ônibus chegou lá, Deus abençoou, confirmou, de uma tal forma, que quando foi com pouco tempo, antes de um ano que meu esposo estava transportando e administrando aquele negócio, o seu doutor Ladislau Brecht disse, Nivaldo, nós agora vamos negociar, eu vou vender para você. E você vai passar a ser novamente proprietário da empresa.
Minha filha, Deus existe. Deus é grande. E faz milagres. Milagres, milagres e milagres. Só Ele. Depois daí foi que veio também a confirmação da minha vida. Ele sempre muito ocupado na vida secular e eu dedicando o meu tempo na obra de Deus. Amém? Amém. E até hoje nós estamos de posse de vitória e a vitória vai ser até o final, porque Deus é grande e está no controle. É edificante. Deus abençoe a senhora, Deus continue abençoando. Foi uma honra, um prazer tê-la aqui. Com certeza, sempre que quiser e puder, né? A senhora será minha convidada no Mulher Cristã. Deus abençoe. E muito obrigada a todos e aos nossos que estão nos assistindo, que Deus possa, a bênção de Deus possa alcançar a todos em nome de Jesus. E você que me fez companhia nesse dia, que ouviu o testemunho da irmã Linalva, pode ter certeza, Deus é por nós e Deus é contigo. Muito obrigada, até um próximo encontro.